mais consagradas agora, tá? Porque a gente está possivelmente num final de ciclo de alta. Aliás, eu acho que nós estamos no início de uma alta, né? Nós estamos no início da alta final do Bitcoin. Então, acho que nós vamos ter continuação de alta bem forte aí ao longo das próximas semanas. Tá? Só que nós temos que ter um plano de saída, né? Então, eu vou digitar aqui, e uma coisa muito importante é você entender é o seguinte: nós operamos em um mercado volátil, tá? Então, tem momentos de surfar alta, e tem momentos de proteção. Então, nós temos que saber, nesse mercado de alta, né, nós temos que sempre lembrar que nós estamos no mercado volátil e que nós temos que aceitar que nunca saberemos quando os institucionais que compraram Bitcoin muito barato vão querer vender. Por isso que algumas coisas que você tem que ter em mente, né? Se você tem a estratégia do hold através do Dollar Cost Average, né? Dollar Cost Average, é o DCA, que é o preço médio do dólar. Ou seja, você vai comprando toda semana, para quem faz o projeto hold, né? Hold BTC, ou hold Ethereum, alguma coisa assim. Você tem que ter em mente, então, por exemplo, quantos anos você vai ficar, ou qual período de tempo. Então, qual período de tempo você vai ficar exposto nessa estratégia? Pode ser vitalício? Pode, né? Pode ser, tipo assim, Bitcoin se compra não se vende, você compra Bitcoins e não vende nunca, né? Só que aí você vai ter que saber lidar com as grandes quedas depois, por exemplo, grandes correções. Mas se você quer tratar a sua vida como um novo padrão, né? Ao invés de acumular dinheiro, você querer acumular Bitcoin, você pode fazer a exposição A do infinito e compra toda semana? Sim, pode fazer, tranquilo. É uma estratégia muito boa, diga-se passagem, que deu certo para todos os holders de Bitcoin. Ou seja, nós estamos num período em que 100% dos holders do Bitcoin estão no lucro, né? Quando o Bitcoin estava descobrindo o topo histórico, 100% dos holders de Bitcoin estão no lucro. E toda a história do Bitcoin mostra que, em algum momento, a cada 2, 3 anos, todos os holders estão no lucro em Bitcoin. Ou seja, nesse contexto faz sentido, né? Se você acredita nos fundamentos do Bitcoin, acha que ele não vai ser hackeado, não vai ser invadido, não vai acontecer absolutamente nada que possa afetar a valorização ao longo do tempo do Bitcoin, o interessante é sempre fazer a compra do hold, ou seja, você não tem um plano de saída, digamos assim. Já se você for fazer um position trade, como é o meu caso, né? Pode ser com Bitcoin, com Ethereum, assim por diante, você vai ficar exposto em ciclos do mercado e não vai ficar exposto em alguns ciclos do mercado. Então, em ciclos de baixa você não fica exposto, você sai do mercado, fica dolarizado e diversifica em outras coisas, ou você transforma os Bitcoins em dólar, o USDT e o USDC, ou seja, você faz 50% dólar, 50% USDC, cria uma piscina de liquidez num protocolo como o protocolo Balancer, o BAL, e aí você cria uma piscina de liquidez entre esses dois, e a cada troca entre esses dois na rede Ethereum você recebe uma taxa proporcional a esse empréstimo entre dois tokens. Então, ou seja, você pode utilizar para saídas, né? Chegou em determinado valor, você achou que ficou interessante, você achou que já teve dólares o suficiente com a valorização do ativo, você transforma em tokens de dólar, USDC e USDT, então metade USDC, metade USDT, cria uma pool em um protocolo como o BAL, por exemplo, o Balancer, e aí você empresta dinheiro para o mercado, enquanto o mercado cai. Então, também uma excelente estratégia de saída. Outra estratégia de saída é você tomar a decisão de usar a média de 8, né? Que é a minha estratégia, usar a média de 8. Então, usar a média de 8 é o seguinte:
enquanto o preço continua subindo, a média de 8 continua subindo. Vou tirar as outras médias aqui. Deixa só a média de 8 semanal. Deixa eu só tirar isso aqui, pro lado aqui. Enquanto você usa a média de 8 semanal, o preço continua subindo, batendo na média de 8, você não vende, né? Você só vende quando você encontra, então, um pivô de baixa que traz o preço abaixo da média de 8 semanal, mostrando para nós que a tendência principal virou, né? Mas enquanto ele estiver fazendo pivôs de alta, ou seja, topos e fundos ascendentes acima da média de 8, a média de 8 se mantendo íntegra, você continua comprado, né? Então você pode vender somente quando perder através de um pivô de baixa abaixo da média de 8 semanal. Tá? No nosso exemplo, você sai tarde, mas você sai bem, né? Então lá em 2017 para 2018, né, o mercado não parava de subir também, até que chegou um momento que nós tivemos um topo, um fundo, um topo mais baixo, um fundo mais baixo, ou seja, você teria que sair nesse dia aqui, ó. Você não saiu a 20 do BTC, mas você saiu a 12 mil. Saindo a 12 mil, a 13 mil dólares, aliás, você saiu bem. Por quê? Porque ficou um ano caindo o mercado, e qualquer ponto que você vendeu nesse pivô de baixa abaixo da média de 8, e o mercado iniciou um bear market, você teve praticamente um ano para recomprar Bitcoin mais barato. Podia ter comprado a 6, podia ter comprado a 3, podia ter comprado a 4, podia ter comprado a 7, podia ter comprado a 9. Ou seja, você ficou um ano vendo o Bitcoin se desvalorizar. É o famoso estouro da bolha, que eles chamam, né? A bolha. Tá? Só que aí você vende o ativo a 13, recompra a 3, ou recompra a 4, ou recompra a 5. Né? Você consegue aumentar a sua quantidade de criptoativos surfando a queda, né? E aí você vai ter uma posição contrária, né? Virou pivô de baixo abaixo da média de 8, toda vez que toca na média de 8, ele recua novamente. Toca na média de 8, recua novamente. Então quanto mais longe da média de 8, melhor comprar, né? Mas melhor vai ser o teu risco retorno, digamos assim. Quanto mais distante abaixo da média de 8, né? Então, aqui recentemente também tivemos uma queda. Ele testou a média de 8, ele fez o pivô de baixa, testou a média de 8, recuou da média de 8, ou seja, ele saiu de 40 e caiu para 30 ainda. Então, deu mais algumas oportunidades de comprar barato. E, na minha opinião, Bitcoin, quando você consegue comprar o mais distante abaixo da média de 8 possível, melhor é o preço de entrada, né? Então, se em algum momento o Bitcoin inverter, você vende no pivô de baixa abaixo da média de 8, você recompra o mais distante possível, né? E aí você sabe, o topo do Bitcoin bateu 100 mil dólares por unidade. Vamos dizer que bateu 100 mil dólares por unidade aqui. Você sabe que aqui é o topo, certo? Aí ele bateu o topo e o Bitcoin começou a entrar em um período de bear market. Vamos dizer que ele veio para 20, depois veio para 50, depois ele ficou um tempão aqui, né? Então, por exemplo, vamos dizer que ele bata num topo aqui, aí ele perdeu a média de 8, vamos dizer. Perdeu a média de 8. A média de 8 começou a virar, ficar invertida aqui. Toda vez aí, então, que você vê que você conseguir identificar o bear market, né? Nessa condição, você entra com o potencial do quê? Eu sei quanto é o topo do Bitcoin. Então, agora, a minha estratégia nesse próximo 2022, vamos dizer que é um exemplo suposto, tá? Pode não acontecer em 2022, pode ser que aconteça só lá em 2023. Mas vamos dizer que bateu 100 mil e o Bitcoin entrou em bear market, né? Quando você sabe que ele já chegou a 100 mil dólares, ou seja, o máximo de preço de Bitcoin que você viu foi 100 mil dólares. Qual é a vantagem de você ter essa informação? Você sabe qual é a vantagem de você ter esse tipo de informação? Você sabe que chegou a 100 mil dólares. Aí o preço começou a cair e nunca mais voltou para 100 mil dólares. Qual é a vantagem de você saber que o topo é 100 mil? A vantagem é saber que, se ele cair para 20, você tem a capacidade de multiplicar 5 vezes seu capital quando ele voltar para o topo. Tá? Se ele cair para 50, você sabe que você tem a capacidade de duplicar o seu capital quando ele voltar para o topo anterior. Né? Que pode levar 1, 2 anos para voltar.
Mas aí pelo menos você sabe, você tem um alvo, você tem um objetivo, entendeu? Que foi o que aconteceu comigo com a Cardano. Então, por exemplo, com a Cardano, né? Por que eu quis comprar 300 mil ADAs, né? Porque um dia... Peraí, vamos ver se eu tenho a ADA USDT mais antiga aqui. Deixa eu ver qual era a corretora mais antiga. Será que era a Kraken? Não. Não. Deixa eu ver se tem alguma corretora aqui que era antiga. Que tinha a Cardano lá na puta que pariu antes da Binance listar ela. A KuCoin? Ah, a KuCoin é até mais antiga, ó. Então, por exemplo, né? O KuCoin aqui tem uma informação mais antiga, né? Então, por exemplo, o topo da ADA, aquela... tá errado. Aqui, tá errado. Aqui tinha mais informação aqui. Era aqui, ó. O topo da ADA Cardano era aqui, ó, 1,15, tá? O topo que a Cardano tinha batido era 1,15. Então ela caiu tudo isso aqui, né? Então, por exemplo, aqui eu sabia, lá em 2018 e 2019, eu sabia, por exemplo, que o topo da Cardano, o máximo que ela já tinha batido era 1,15, ou seja, ela tinha o potencial de um dia voltar para 1,15. Por quê? Porque a galera de desenvolvimento da ADA não tinha desistido do projeto, o projeto estava em construção, prometia muitas coisas, né? Então, fundamentalmente falando, ela era extremamente forte, mesmo derretendo o valor. 1,15 e ela caiu lá para 1 centavo, tá? Bom, com essa informação, né, sabendo que ela derreteu 90%, mas os seus fundamentos se mantiveram íntegros, eu sabia qual a capacidade do ativo de voltar, quando ele voltasse a subir. Se eu comprasse o fundo, né? Se eu comprasse aqui, vamos dizer, eu comprei a 3, 4 centavos, meu preço médio era 3 centavos, né? Mas eu sabia que se um dia ela voltasse a subir para o topo, eu poderia ter, no mínimo, uma alta de 3.000%, tá? Se eu comprasse Cardano a 3 centavos e um dia ela voltasse a valer, eu já sabendo que o topo dela era 1,15, eu sabia que se um dia ela voltasse a subir, eu teria 3.000% de alta de valorização de tudo que eu colocasse ali, tá? E com essa informação eu podia fazer um cálculo muito simples. Bom, com 25 mil reais, se eu investir Cardano a 4, 3 centavos em média, e ela voltasse para 1,15, eu ia ter 1 milhão de reais, 1 milhão de reais, acho que era 1 milhão de reais a conta, mais ou menos. Então eu investia 25 mil reais para, talvez em 2, 3 anos, conseguir ter 1 milhão de reais. Né? Então essa é a vantagem de você saber o topo de um determinado ativo. Você sabe qual é o potencial dele de valorização, né? Quando você compra em bear market. Então o bear market ele é muito interessante porque ele te dá essa visão, né? Ela te dá essa previsibilidade, esse objetivo. Bom, se eu gosto do ativo, eu acho que fundamentalmente ele é muito interessante, eu acho que ele vai ter esse tipo de valorização. Outra coisa importante, né? Eu quero que vocês prestem atenção no movimento de alta da Cardano aqui, né? É um movimento que eu estou esperando pro Ethereum agora, nesse ciclo. Tá? Pegar o Ethereum e botar lado a lado aqui. Deixa eu tirar aqui. Então, na minha opinião, esse pivô de alta aqui, ó, da Cardano, essa pernada aqui, ó, eu quero ver acontecer agora no Ether da massa. Porque quando ele rompe o topo histórico, aqui a Cardano ela rompeu um topo de 15 centavos. Olha a xícara dos deuses aqui se formando, ó, tá vendo? Aqui é uma xícara dos deuses, ó. Xícara dos deuses, ó. Tá vendo? Xícara dos deuses. Quando vem rompendo assim, ó,
meu amigo, essas xícaras dos deuses, elas são maravilhosas, né? Ela pode fazer uma alta projetada violentíssima e rápida. Tá vendo? E rápida. Então, o que eu espero para o Ethereum é uma alta violenta mesmo. Tá? Tal como aconteceu com a Cardanovic aqui. Né? Tal como aconteceu com a Cardanovic aqui. É o que eu quero ver se refletir agora no gráfico do Ethereum da massa. Eu acho que o Ethereum vai bater 10 mil dólares por unidade, no mínimo, até o final do ano, talvez até o final do ciclo, com certeza. É o que eu quero, né? Então, acho que vai bater. Eu acho que o Ethereum vai bater 1 trilhão de market cap e nós vamos, no mercado como um todo, bater 5 trilhões. Mas até mais. Então, nós estamos agora com 2 trilhões e 600 bilhões. Algo impensável até alguns anos atrás, a gente vê esse tipo de número. Mas não me surpreende. E eu acho que vai bater entre 5 a 10 trilhões o total do mercado cripto aí. Porque hoje nós temos um número muito mais considerável de corretoras e corretoras muito boas para comprar. Ou seja, hoje está muito mais fácil você comprar criptomoedas do que era antigamente. Tem muito mais opções. E nós estamos com um choque de liquidez, de falta de bitcoins nas corretoras. Ou seja, tem pouquíssimo Bitcoin nas corretoras para muita demanda. Então, facilmente nós podemos ver Bitcoin passar dos 100 mil dólares. E sim, realmente ele pode bater 280 mil dólares como topo até o final desse ciclo de alta que a gente não sabe onde vai parar. Se vai parar no final do ano. E, logicamente, né, vou trazer as informações sempre, mas entre janeiro e dezembro, aliás, dezembro e janeiro, é um período complicado, é um período complexo. Né? Geralmente é um período que mostra reversões. Eu acho que vai acontecer entre janeiro e fevereiro. Mas se estender para 2022 e para até final de 2022, eu não vou reclamar, né? Se acontecer como a Nanda Guardian tá achando, doutora Nanda, se a gente ultrapassar e pela primeira vez o modelo Stock to Flow continuar subindo, mesmo no período verde do modelo Stock to Flow, que pode acontecer, tá? Não existe uma certeza absoluta de nada, né? Mas assim, eu tô de olho no seguinte: quando faltar 800 dias para o próximo halving, eu vou ficar mais antenado, né? Quando faltar 800 dias, por quê? Porque historicamente falando é quando começa o inverno cripto, né? Inverno cripto geralmente começa a dar o choque de oferta, de começar a ter mais venda de bitcoins do que interesse de